Audiobook Imaginação Criadora, 12ª impressão de Roy Eugene Davis. Capítulo 1. Você pode fazê-lo. Há um poder que controla e regula o universo, e nós podemos aprender a cooperar com ele. Quando o fazemos, experimentamos as riquezas de uma natureza prática e as alegrias que a maioria das pessoas nem ao menos sonhou serem possíveis. Entrar num relacionamento operacional aproveitável com este poder não é um ato egoísta, pois à medida que aprendermos a operar com os princípios que envolvem a própria natureza, o poder flui para beneficiar o mundo todo. Eu creio que você pode fazer qualquer coisa razoável que ache que deva fazer, ter qualquer experiência razoável que queira ter, e ser o tipo de pessoa que estava realmente destinada a ser. Uso a palavra razoável de forma a salientar a necessidade de ser realista e de se operar com as faculdades inatas, assim como as leis naturais e sociais. Os princípios que você aprenderá são fáceis de compreender e garantem virtualmente o sucesso. Na verdade, a técnica-chave que constitui o fundamento desse trabalho já foi, ela mesma, considerada como o sistema para ter sucesso que jamais deixa de trazer resultados. A apresentação é simples. Sugiro que use este livro como manual de trabalho. Sublinhe o texto, faça anotações nas margens, aplique os princípios e aproveite as ideias nas experiências diárias. Desta maneira, você ficará envolvido com a própria vida, em vez de ser um filósofo de poltrona ou um planejador cujas metas devam ser atingidas eventualmente, quando as condições mudarem, as folgas vierem ou quando o momento for propício. A premissa básica. Para utilizarmos corretamente os princípios que se seguem, teremos de compreender claramente a premissa básica que torna válidos todos os métodos e técnicas. O mundo e tudo o que ele contém é formado por uma única substância básica. Este não é um conceito novo. Foi compreendido e ensinado há milhares de anos. A substância básica única é diversificada com o nosso mundo de nomes e formas. Alguns professores citam essa substância básica como a estrutura da natureza, sendo seus componentes tempo, espaço, partículas de luz e energia criadora. Uma característica dessa substância é que ela recebe a impressão do pensamento. Podemos, imprimindo nossos pensamentos sobre a substância causa universal, moldá-la exatamente de acordo com a nossa vontade. O mundo em nossa volta é o resultado dos padrões cósmicos manifestando-se através da substância causa universal, e nós modificamos o nosso ambiente imprimindo nesta substância os nossos pensamentos pessoais ou imagens da mente. No que uma pessoa se torna ou o que faz da vida é o efeito do que o seu consciente ou subconsciente vem desenhando. Mesmo que atribuamos os acontecimentos presentes ao karma, estamos admitindo que as experiências de hoje são os efeitos de decisões anteriores, ou os conceitos mentalmente aceitos. Controlando as imagens mentais, podemos cooperar com a natureza e participar no planejamento do modelo para os acontecimentos futuros. Os acontecimentos do passado não precisam controlar-nos agora. Os planetas não nos precisam influenciar indevidamente. As tendências econômicas não nos precisam arruinar. Não somos destinados a ser controlados por amigos, associados ou por aqueles que gostariam de dirigir nossa vida. A vida que levamos será unicamente o resultado de nosso relacionamento pessoal com o universo, uma vez que aprendamos a operar com o poder regulador e a inteligência controladora que estão sempre abrangendo os deveres cósmicos. O poder de decisão. Centenas de livros inspirativos foram escritos, com milhões de exemplares distribuídos durante anos. Entretanto, somente uma pequena parcela de leitores aplica pessoalmente os princípios e experimenta algum grau de mudança efetiva para melhor. Por que isso acontece? Porque, em sua maioria, as pessoas se contentam em permanecer em um padrão de rotina. Muitas pessoas não conseguem tomar uma decisão.
temem as consequências ou ficam inseguras quando se trata de escolher o caminho que devem seguir para uma ação construtiva. Outras não estão realizadas, mas estão, entre aspas, à vontade e também indo bem. Não querem perturbar outras pessoas com as quais estão associadas ou iniciar uma ação que exigirá coragem para se justificar. Muitos conselheiros e figuras representativas do mundo administrativo chegaram à conclusão de que somente 5% da população são dotados de suficiente capacidade mental, autodisciplina e vontade de chegar lá, no sentido de se tornarem permanentemente autossuficientes. Portanto, a primeira coisa que deve fazer é decidir agora que você vai ser um dos poucos que formam essa pequena parcela de pessoas bem-sucedidas. As metas dão uma direção à vida. Quando temos metas que valem a pena, nós também temos um senso de significado e propósito. Para estabelecermos metas, temos de ser lúcidos e capazes de tomar decisões. Nem todas as decisões serão acertadas, mas a prática nos dará a oportunidade de nos tornarmos proficientes. Uma vez decidido o rumo da ação, todos os nossos pensamentos e energias ficam mobilizados e focalizados nas metas definidas. Através da atitude mental, a experiência entra em cena. A autoaceitação é indispensável. Tudo ou mais vem a seguir. Sem a autoaceitação, não pode haver confiança e, portanto, nenhuma coragem para agir. A autoaceitação conduz à autoconfiança. A autoconfiança conduz à tomada de decisões e à ação propositada. E o ciclo de sucesso se torna, então, completo. Se sentir que não é digno de ser saudável, próspero e criadoramente livre e expressivo, faça em você mesmo um trabalho interior e liberte-se dos padrões negativos de pensamento que o mantêm aprisionado. Somos dignos de realização, e a realização não é tanto uma questão de ter, de merecê-la, como é de aceitá-la. Quais são os nossos pensamentos e opiniões acerca dos outros? Nós os bendizemos e desejamos a sua felicidade e o seu sucesso? Ou somos propensos a ser invejosos, rancorosos ou mesmo competidores? Ocasionalmente, uma pessoa pode seguir todas as regras que geralmente garantem o sucesso e ainda assim falhar. Em tais ocasiões, quando perguntamos: você acredita que é possível os outros falharem, terem problemas, ficarem doentes, terem acidentes, etc.? A resposta será sim. Podemos pensar positivamente sobre nós mesmos e, no entanto, reter pensamentos negativos a respeito dos demais. A lei é, portanto, aquilo em que posso acreditar como sendo verdadeiro quanto aos outros, também pode ser verdadeiro quanto a mim. Qualquer retrato mental que seja retido tenderá a exteriorizar-se. Esta é a verdadeira razão de sermos recomendados a amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos perseguem e a orar por aqueles que nos tratam de maneira errônea ou tiram vantagens de nós. Nutrir pensamentos e sentimentos negativos, não importam as tentativas de autojustificação, é destrutivo e contrário ao nosso declarado ideal de manifestar a prosperidade e a realização. Libertemo-nos, de uma vez por todas, dos conceitos, atitudes e sentimentos que nos limitam. Contemple a natureza, veja como ela é pródiga e extraordinariamente bela. Uma incrível energia está trabalhando incessantemente, despejando uma variedade infinita de formas de vida. A energia não é criada nem é destruída, flui de manifestação para manifestação. Ela anima as formas e mantém o modelo da própria forma. Quando a vida está equilibrada e todas as suas partes estão em harmonia, a realização e a ação sincronizadas são automáticas. Existem muitos recursos naturais no mundo, e todos os seres viventes podem conhecer a paz e a abundância, se a imaginação criadora for usada no controle desses recursos. Uma pessoa realmente livre pensa em usar as coisas com sabedoria.
com propósito específicos e não em se aproveitar de alguém ou alguma coisa. Somos administradores dos recursos do mundo. Podemos reivindicar uma posse temporária deles, mas somente somos incumbidos do uso sensato das coisas. Quando nos tornamos proprietários compulsórios, geralmente nos tornamos possuídos pelas próprias coisas que achamos estar sob o nosso domínio. Se rejeitarmos compulsoriamente as coisas do mundo, nós não seremos capazes de um propósito determinado. É sugerido o caminho do meio. A chave consiste em se mover livremente pelo mundo e em estar no mundo, mas não pertencer a ele, como sugerem os grandes mestres. Capítulo 1. Lembre-se. Número 1. Existe um poder que controla e regula o universo, e nós podemos aprender a cooperar com ele. Número 2. O mundo e tudo o que ele contém é formado de uma única substância básica. Número 3. As imagens mentais se exteriorizam como circunstâncias. Número 4. As decisões mobilizam as energias e a concentração é colocada no foco. Número 5. A atitude mental é a janela através da qual a experiência entra em cena. Número 6. Somos apenas administradores dos bens do mundo. Você ouviu o capítulo 1 do livro Imaginação Criadora, 12ª impressão.